tinha falado sobre isso. O pastor mesmo revelou para mim ali. Eu tive ali com a minha filha e com meu filho e eu não lembro. E o pastor entrou o pastor e a pastora Jusceléia, subiram no altar e eu estava sentada, não me esqueço, eu estava sentada chorando, porque eu só chorava, eu entrava dentro da igreja ali, eu só chorava, e foi revelado que ele ia voltar para casa. E o pastor revelou para mim que Puxa vida, eu não lembro. Falou para mim que era para mim descansar, porque ele ia voltar, porque jamais ele ia achar o que ele tinha em casa, ele não ia achar na rua. E realmente, ele saiu de casa no dia do aniversário dele, dia 18 de dezembro. Dia 18 de outubro, perdão. Dia 18 de dezembro, era meu aniversário, ele voltou para casa. Mas que joia, eu não lembrava, não lembro, né? Nem tinha lembrança da irmã também. Gente, né? Mas que bênção, e me diz uma coisa, e a senhora lutou pela salvação dele também? Lutei, eu nunca desisti, assim, sabe, pastor, tinha dias assim que ele bebia demais e sabe, umas coisas assim que não tinha nada a ver, ele se revelava, sabe, mas eu sempre orando, sempre buscando. E aqui no ministério, que a irmã vem lutando por ele, a irmã sempre entrou muito em campanha, né? Sim. Entrou em propósito, né? Propósito da água, propósito da rosa, propósito do sal. Entrou em várias campanhas fortes aqui no ministério. E eu lembro que a irmã entrava muito pela vida dele, né? E hoje eu vejo justamente o irmão Cláudio entrando sempre com você aqui no templo, assistindo um culto junto com você. Sim, ele é parceiro. Presente junto com você, do teu lado. Como é que é para você? Não é uma sensação de vitória? Uma grande vitória, sabe? Deus deu assim, sabe, né? Nas minhas mãos aquilo que eu pedia, sabe? O que a irmã diria para aquela esposa agora que está assistindo a gente em casa e que está com o esposo no álcool, quem sabe, passando pelo que você passou? Talvez ela até vá numa igreja, talvez até ela vá numa igreja e está quase desanimando da fé. O que você diria para ela? Eu diria para ela que assim que nem eu, né? Eu nunca desisti, na verdade. Eu ficava triste. Lutou por ele. Mas nunca desistia. E eu lutei por ele. E Deus me revelava que ele ia parar de beber. E eu pensava, mas quando, meu Deus? Eu falava, né? Eu disse, quando que isso vai acontecer? E Deus me mostrava assim, espera mais um pouco. E realmente. Para você que está em casa aí, ó, importante isso. Se o teu esposo não é uma pessoa agressiva, porque quando passa para agressividade, aí não dá. Aí não dá. Sim. Sabe, eu como pastor não aconselho uma esposa se sujeitar a agressões. Isso não. Mas você que está em casa, mulher, que talvez tenha o seu esposo que é fraco e tem um encosto na vida dele na área do álcool, mas ele é trabalhador, ele é lutador, ele cumpre com suas responsabilidades como pai, como marido, só que ele não consegue vencer o álcool. Olha o testemunho da mulher de Deus. Você deve orar, buscar, jejuar por ele, se colocar na brecha por ele, interceder por ele, porque a intercessão é o quê? É você se colocar no lugar da pessoa. Porque essa serva de Deus aqui, a irmã Sueli, ela está comunicando que ela venceu. Ela fez campanhas de fé pelo esposo dela e venceu. E hoje ele congrega com ela aqui na SPT. Ele congrega com ela aqui na Igreja do Avivamento Cristo para Todos. E como é que é hoje? Ele está longe do álcool. É um outro comportamento. Ele é outra pessoa, totalmente, né? Meu Deus. Mudou da água para o vinho. Sim. A gente tem os problemas da gente, como todo casal, mas ali a gente senta, a gente conversa, naturais, né? E a gente consegue entrar, né, num diálogo. Antes não, Deus o livre, não tinha conversa. Era só depois que ele passava, assim, daquela fase da bebida, que ele ficava sóbrio, né, digamos. Aí daria para conversar. E daí ele era outra pessoa, ele pedia perdão, ele pedia que não ia fazer mais, mas daí fazia. E hoje ele está na fé contigo. E hoje, graças a Deus, ele está... Fica do teu lado nas lutas. Fica do meu lado. Quando ele está em casa, a gente vem para o culto. Ele só não vem mais por causa do trabalho, ele trabalha à noite. A irmã chegou aqui no ministério, né, num momento difícil, há muito tempo já. E hoje ser obreira aqui da obra. Tem gente, tudo maravilha. A irmã sabe que não é tudo maravilha. Não. Ser uma obreira é vencer os obstáculos, vencer a gente mesmo, vencer o próprio maligno que luta para a gente não fazer nada para Deus. E tu és uma das obreiras, exemplo também aqui do ministério. É uma obreira fiel, dedicada, uma das grandes obreiras da obra. Como é que é para a irmã poder servir a Deus hoje como obreira, depois de tudo que a irmã passou na infância, na adolescência,
também teve a perca da sua mãezinha também, Sim, né? uhum. Que aliás Bem. chegou a me falar que quando a mãe, quando Jesus recolheu a sua mãezinha, tu me falaste que tu passou também por um período de depressão, Sim, né? uhum. Eu não conseguia aceitar e eu fiquei muito mal e aí eu tive que ir para médico, daí foi receitado o remédio, né? Eu Chegou fiz um nesse tratamento. nível de buscar uma receita médica. Sim, eu chegava a ficar 7 noites sem dormir. 7 noites por causa da 7 depressão. noites. Eu ouvia o barulho do carro quando ela chegava, eu ouvia ela me chamar. Eram umas coisas bem complicadas, Quer dizer bem que difícil. afetou muito a sua vida a Sim. perca da sua mãe. Sim. Depressão, começou a ter imaginações, próprios espíritos malignos tentaram derrubar você naquele Sim. momento. Eu não, assim que ela faleceu, eu nunca mais entrei dentro E os da casa. médicos te receitavam ansiolítio, essas coisas Sim, todas. para mim dormir, Para poder dormir. para poder dormir. Até é bom a gente falar, Mansueli, sobre isso. Nós temos aí vivendo um tempo, né, de pandemia no Brasil. E eu estava vendo que uma medicina, por exemplo, um médico, por exemplo, seu primeiro nível, né, não estou dizendo um pós-graduado, né, um PhD, mas estou dizendo um médico, a sua formação natural, me parece que são 6 anos de formação, né? E é importante que as pessoas saibam que os médicos são formados para dar receitas. Sim. E é importante também as pessoas saberem que na medicina, um médico formado, por exemplo, ele, quanto mais receita medicamentos, em alguns casos ele ganha com isso, das indústrias farmacêuticas, e também com esse, quanto mais receita ele liberar, mais consumo de medicamentos, ganham viagens, eles têm bônus, tem prêmios, então quer dizer, é um grande mercado, né? Sim. E no Evangelho a gente vence, Com certeza. a gente vence. Tu sabe que um dia me receitaram alguns medicamentos, numa situação, num dado momento da minha vida, e eu ganhei, inclusive, gratuito, era uma medicação de tarja preta, mas eu nunca, jamais pensei que ia fazer uma consulta e me receitar aquelas porcarias. E eu botei tudo fora. Nunca tomei, estou aqui bem até hoje, graças a Deus, firmado na rocha. Para a senhora, por exemplo, que foi receitada, a senhora tomou por um tempo, mas no Evangelho a senhora continua tomando? Não. Depois que tu decidiu, acabou. Eu tomei esses 6 meses e eu disse, não vou tomar mais isso, não vou depender. Porque eu realmente dormia, só que quando eu estava acordada a coisa continuava. Então eu pensava comigo, o que adianta esse remédio? Porque eu vou ter que superar isso de outra forma, não tomando remédio. Eu quero dormir, deitar e dormir, não à base de E remédio. no Evangelho a irmã conseguiu superar isso. Consegui, eu tomei só aqueles 6 meses e eu mesma decidi, não fui no médico, não peguei mais remédio e não tomei mais. Venceu a depressão. Venci, graças Olha aí, a Deus. gente. Venci. Venceu a depressão sem as receitas psiquiátricas, sem as receitas médicas. Por quê? Porque ela ativou a fé dela. Ela veio para o Evangelho. Ela determinou e ela venceu. Ela venceu. E você consegue dormir bem hoje, Mansueli? Eu durmo agora, graças a Deus, eu durmo à noite. Às vezes eu acordo e tudo, mas não parecido assim de chegar a ficar 7 dias sem dormir, assim, sabe?